Graça e paz, irmãos. Estamos aqui novamente nesse próximo vídeo. Querendo dar continuidade daquilo que nós temos falado, naquilo que nós temos colocado aí para vocês, né? Aquilo que tem fluído de Deus para os nossos dias, para a minha vida, para a sua vida. E eu estou muito alegre, estou muito feliz, porque o Senhor ele ainda fala. O Senhor ele produz tudo aquilo que ele quer fazer e ele traz a revelação, ele traz tudo aquilo para o nosso bem. E eu gostaria de dar continuidade, né? Eu gostaria de relembrar algumas coisas que nós falamos do vídeo anterior, né? A gente é bom a gente recapitular algumas coisas para poder massificar na nossa mente, no nosso coração, né? E se você assim lembra, né? Nós entramos no corpo do pecado, né? Através da queda, a queda do homem, a queda de Adão e Eva, né? E isso foi proporcionado, isso veio, né? Satanás ele agiu dessa maneira, derrubando, atacando naquilo que o homem tem. É por isso que a nossa finalidade aqui de mostrar para você como funciona, como você é e qual é a estratégia de Satanás para fazer eu e você perder a direção de Deus, se afastar do Senhor, se afastar do Senhor. Então, Satanás ele usa simplesmente a estratégia que coisas que existem em nós para poder nos derrubar. Essa é a realidade. Essa é a conclusão que nós chegamos. Ele usa a nossa autonomia mental, ele usa as coisas que nos influenciam externamente, ele usa, né, a maneira como é que a nossa mente tem de cogitar das coisas de Deus antes de bloquear. Ele usa essas três características que nós temos, querido. Ele usa essas três características para poder nos derrubar. E a gente viu, né, que baseado nisso, né, baseado nessa situação, ele conseguiu derrubar o homem, ele conseguiu colocar uma finalidade e jogar no coração do homem, na queda do homem, com a rebelião, o pecado e a condenação. Nós vimos isso. E mediante essa situação, né, e a gente viu também no vídeo passado que o homem ele tinha um corpo eterno. E mediante essa queda, mediante dessa artimanha que Satanás fez e derrubou, o homem perdeu o corpo eterno e veio o corpo do pecado. E nós lemos aqui, né, a passagem de Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, olha aqui que Satanás ele fez. Ele tirou algo que Deus colocou quando ele nos criou, quando ele criou Adão e Eva. Eles tinham um corpo eterno. E mediante isso, ele entrou e derrubou o homem perdeu esse corpo eterno. Por causa de quê? Por causa da rebelião, por causa do pecado, por causa da motivação, e daí ele jogou a condenação. Ele já estava condenado, então ele forjou, e nós vimos também lá em Apocalipse a condenação de Satanás, a condenação do homem. Pois bem, então a gente tem essa realidade. Nós temos essa realidade dentro de nós, o corpo do pecado, na qual aqui em Romanos 6,6 Paulo lhe coloca. Ele coloca para nós aqui que o nosso velho homem ele tem que estar crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E
nesse vídeo eu quero dar continuidade, porque toda essa situação, ele cria um link, ele cria, né, ele vai fazendo uma interligação com toda a nossa vida. Vai fazendo uma ligação. E através dessa queda do homem, o corpo do pecado começou, surgiu, apareceu algo mediante esse corpo do pecado que eu posso até falar assim que foi formado em nossas vidas ciclos e mais ciclos, chamado pecado, iniquidade e transgressão. É um ciclo. E eu gostaria nessa hora, né, nesse vídeo, gostaria de expor um pouquinho esse ciclo que tem nos acompanhado. Esse ciclo que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, quebrá-los, porque são vários ciclos de pecados, de iniquidade, de transgressão, né? Esse triângulo amoroso, que de amor não tem nada, só ocasiona destruição na minha e na sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre essa situação, sobre esse ciclo que ele surge na nossa vida. Então vamos falar um pouquinho do pecado. Depois a gente vai entrar em transgressão, iniquidade, depois transgressão. Porque ele fecha. Vem o pecado, aí ele interliga com a iniquidade, depois a transgressão e fica. E a gente já sabe que o pecado, ele nos desliga da presença de Deus. E o pecado, ele é um gerador de morte. Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Todos nós já sabemos disso. Então, vamos começar, né, refletindo, meditando, olhando essa situação. O pecado, ele é um gerador de morte. O pecado, ele é um gerador de morte. E o pecado, ele tem uma consequência que vem através da rebelião. Nós já falamos aqui no vídeo passado o que é a rebelião, querido. O que é a rebelião? A rebelião, eu simplesmente tiro Deus de sua primazia, está sentado no trono da minha vida, do governo da minha vida. Eu retiro Deus de sua primazia e sento. Isso é a rebelião. Isso é a rebeldia. E o pecado, ele tem como consequência a rebelião. E o pecado, ele atua como um gerador de iniquidade. O pecado, ele gera a morte e provém da rebelião. Não esqueça disso. Quando você peca, você está gerando a morte. O salário do pecado é a morte. Vamos ler numa passagem aqui que eu acho tremendo. Provérbios 8, capítulo 8, versículo 36. Ele diz assim, preste atenção nessa palavra, meus irmãos, preste atenção. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Aquele que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Existe uma outra tradução que fala que todos os que me aborrecem são amantes da morte. Amam a morte. Olha como é que é forte a situação do pecado. Quando a gente peca, a gente se separa de Deus, produz a morte. E ele aqui fala que ele violenta, aquele que peca, ele violenta a sua própria alma, querido.
Você e eu, quando a gente peca, a gente está violentando a nossa própria alma. Você está violentando a sua própria alma quando vem uma mentira. Aí você pode falar, mas eu estou vivo, eu peco, mas não existe morte. Primeiro, morte espiritual. A palavra de Deus fala que o que faz separação entre o homem e Deus são o quê? Os nossos pecados, as nossas iniquidades. E Deus ele ainda complementa e fala que ele vira o seu rosto para não nos ouvirmos. Então, o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então, a gente precisa refletir. Eu falei aqui, eu dei o exemplo aqui da mentira. Mas tudo bem, morreu espiritualmente. Não só isso. Quando eu minto e peco, simplesmente eu estou matando o que é a verdade na minha vida. Eu deixo de ser um homem verdadeiro. Eu deixo de ser um homem sincero. As pessoas não confiam mais. Eu matei a sinceridade. Eu matei a verdade na minha vida. Eu matei a confiança que as pessoas tinham comigo quando eu começo a mentir. É isso. É gerador. Quando eu peco, vem a morte, produz a morte, querido. E Satanás, ele sabe muito bem disso. E a gente precisa se afastar do pecado. Nós precisamos. E para afastar do pecado, tudo bem, você pecou, só tem um antídoto, só tem um remédio, arrependimento, não existe outro. Arrependimento, confissão. Aí você se achega perto de Deus. Porque Ele vem com o sangue dEle e nos perdoa, te lava, te purifica. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a iniquidade. Só através do arrependimento. E nós vimos aqui, né? Vamos fechar um pouquinho. Vamos passar aqui para a transgressão, para a gente fechar esse ciclo. Nós vamos aqui falar um pouquinho de cada um, querido. Saiba que isso está dentro de mim e de você. Isso faz parte do corpo do pecado. E o que acontece? Quando eu falei aqui que quando eu peco, o pecado, ele é o quê? Ele é o gerador da morte. E ele também, ele atua como gerador de iniquidade. Como assim? Cria-se uma semente dentro de mim. Quando eu vou e pratico o pecado da mentira, ele já produz dentro de mim uma iniquidade, uma semente. O que é uma iniquidade? A iniquidade é um estimulador, querido, para fazer você pecar de novo. Ele vai mandar impulsos, vamos dizer assim, até ir a transgressão, que a transgressão simplesmente é o que? Uma rebelião, e fazer você mentir de novo, e ficar fechado esse ciclo. Então, para a gente ver que a iniquidade, ela é a recompensa do pecado. Ela é uma paga do pecado. Você mentiu, você roubou, você ficou irado, você ficou com ressentimento. Ela produziu um estimulador dentro de você para você ficar irado de novo, para você ficar ressentido de novo, querido. É assim que funciona essa estrutura que nós temos do pecado. E é por isso que eu adoro uma passagem aqui, meu Deus, eu sempre vou estar falando em todos os vídeos, porque para isso Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Cristo se revelou para ele quebrar esses ciclos na nossa vida, para não pecarmos mais, para vivermos em santidade. A palavra fala assim, achegai-vos a mim e eu chegarei a vós.
Mas para isso, esses ciclos precisam estar rompidos, querido. Precisam estar quebrados, cortados. Então, voltando aqui para a iniquidade, ele é um estimulador, ele é uma recompensa do pecado. E essa consequência, o que ela vai fazer? Ela vai produzir um estímulo, ela vai te induzir ao quê? Aos sentimentos de transgressão. Viu? Ora, olha só, pecado, pecou, mentir. Ela vai estimular, ela vai jogar para a transgressão, para eu poder fechar esse ciclo e pecar de novo. Então, ela vai fazer isso, ela vai criar, ela vai induzir os sentimentos de transgressão. Ela vai ficar mandando ali, ó, cara, mente de novo, engana de novo, vai lá. E aquele sentimento de transgressão, ela vai fechar e você vai pecar de novo e fica aquele ciclo vicioso de novo, até você reconhecer que aquilo ali é pecado e você se arrepender para ser quebrado. Se você não reconhecer aquilo e você confessar e você não se arrepender, você vai continuar nesse ciclo na qual vai te afastar de Deus. Medita nisso, irmão. Medita nisso, pensa nisso. Como eu já falei, o mundo espiritual, ele é sério. E muitas das vezes a gente não leva a sério essas coisas. Muitas das vezes a gente não nos conhece. A gente só conhece o nosso corpo físico. Nós nos preocupamos às vezes só com a parte física, a parte exterior. E a gente não dá valor à parte da nossa estrutura, como nós somos, da nossa natureza decaída por causa do corpo do pecado. Então, foi fechado esse ciclo contínuo na nossa vida. Pecado, gerador de morte, gerou a morte. Ele vai, e aí vai produzir o que? A iniquidade, uma semente que vai estimular aos sentimentos de transgressão e fazer você pecar de novo. Fazer você pecar. E aí ficar. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Pecado e transgressão simplesmente são comportamentos e sentimentos. A iniquidade ele simplesmente é um estimulador. Ele vai te induzir. Agora, o pecado e a transgressão, eles estão ligados ao quê? Aos nossos sentimentos, ao nosso coração. Ao nosso coração. E Marcos 7, 21, eu gostaria de ler aqui algumas passagens aqui para você, para poder a gente perceber como que funciona. Como funciona o nosso coração. É por isso que o salmista ele chega e fala assim, olha, eu cravei a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos meditar, estar meditando na palavra do Senhor e deixar Ele governar a nossa vida. Para que esses ciclos não venham a ficar, a nos prender, queridos. Isso é sério. E diz assim Marcos 7, 21, pois do interior, 21, 22 e 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Percebeu aqui? Jesus ele começa falando do interior do coração vêm os maus pensamentos. Existe uma conexão entre o coração e a mente, os pensamentos. E ele começa aqui a falar, ele começa a colocar aqui vários exemplos disso, desses maus pensamentos que procede da onde? Do coração.
E ele começa a colocar aqui, ó, imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Ah, meu querido, não adianta a gente chegar e falar, não, mas eu não faço isso. Tem tantas outras coisas aqui. Jesus, ele simplesmente lhe deu um exemplo de algumas coisas. Isso tudo brota no meu e no teu coração, querido, por causa do corpo do pecado. E por causa desses ciclos que já foram. Muitas coisas ainda a gente está preso com esses ciclos. E Deus, ele tem chamado a mim e a você, a igreja, para arrependimento. A confissão, a quebra desses ciclos. Porque a palavra de Deus fala aqui, ó, sem santidade ninguém vai ver a Deus, ninguém chega perto dele sem santidade. Não dá. Se nós ficarmos presos com esses ciclos, não. A gente vai estar enganando a nós mesmos. Estamos vivendo uma vida de engano, achando que estamos perto do Senhor, achamos que estamos perto de Deus e não estamos afastados. E ele vem falando no versículo 20, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E torna o homem impuro. Como eu falei, o pecado e a transgressão são comportamentos e sentimentos que Deus desaprova, que Deus abomina. Deus, ele abomina o pecado e a transgressão, esses sentimentos. Eu quero mentir de novo, eu quero ficar irado de novo. Ele me fez mal, ela me fez mal. Eu quero. E a iniquidade fica te induzindo, fica induzindo a você pecar de novo. Vai te induzir a ter esses comportamentos e esses sentimentos. Às vezes a gente não tem, né? Mas eu não roubo, eu não sou um adúltero, eu não sou um homicida. Mas tem ódio no coração. Tem mágoa no coração, isso é pecado também, esse ciclo está aí na tua vida. De repente está aí na tua vida já há anos e anos, querido. E Deus quer quebrar isso na tua vida, na minha vida. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui em Tiago. Ele fala um pouquinho de pecado. Tiago, ele dá uma palavra muito boa, muito forte. Pecado, não, ele abrange os três aqui nesse texto. Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que ele está falando aqui. Olha só. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha só. Desejo, estímulo, está induzindo iniquidade, olha só, pelo seu próprio mau desejo. Eu preciso, não, quando eu vejo aquela pessoa, eu fico irado, não, eu quero ficar mais irado, eu quero mentir de novo. E vai, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha só como é que Tiago, ele vai falando. Você é seduzido. Se você mentiu uma vez, a iniquidade vai jogar ali aquela informação para você, vai te induzir e até te seduzir a mentir de novo, a pecar de novo. Então ele vai falando aqui, ó, sendo por este, olha só, a iniquidade, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha só, iniquidade, sendo por este arrastado e seduzido. Transgressão, iniquidade, transgressão. Então, esse desejo, tendo concebido, aqui no versículo 15, eu chamo até esse desejo tendo concebido de uma junção entre mente e coração. Nós vamos falar isso para frente. Nós vamos bater nessa tecla mais para frente. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Está aqui. O ciclo está fechado. Aqui em Tiago 1, 14 e 15. Medita depois nessa palavra. Depois você pega, dá uma meditada. Lê, relê. Vê. Olha para você e vê se isso daí não é uma realidade na tua vida. Não é uma realidade. Pensa em coisas mortas que está dentro de você por causa do pecado. Vê, Paulo ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. Por causa desse ciclo, por causa dessa iniquidade. E Deus, ele quer nesses dias quebrar esses ciclos na tua vida, na minha vida. Mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos fazer que nem o salmista. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, vê se há algum mal dentro de mim, vê se há algum mal, e quebra, me perdoa. Aí ele vai te apontar e você vai, não adianta, de novo, arrependimento, confissão. Você tem que passar arrependimento, no grego é metanoia, mudança de mentalidade. Outra é mudança de direção, conversão. Você está numa direção do pecado, da mentira, agora eu me converto, eu viro para Deus. Isso aí é o arrependimento. Mudança de mentalidade, mudança de direção, para poder quebrar esses ciclos na tua vida. Para quebrar esses ciclos da tua vida. Tem um outro texto aqui, lá em Gênesis 4 versículo 7. Ele fala assim, é uma passagem na qual Deus ele vai e fala para Caim: Caim, porventura, se você não fizer o bem, você não será aceito. Eis que o pecado, ele bate a porta. Mas o que você tem que fazer? Você precisa dominá-lo. Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Querido, deixa eu te falar. Se você fizer o bem, se você se arrepender, você vai ser aceito. E o que Deus ele fala aqui no final, olha, basta você dominar, porque ele vai bater a porta. Ele vai bater a porta. Através de quê? Através das influências externas. Através de quê? De você querer cogitar. Ah, mas será que é isso aqui eu vou fazer? Não, isso aqui não tem nada a ver. Ah, vou fazer sim. Ah, mas também se eu fizer, depois eu peço perdão. Então, você precisa colocar a tua autonomia mental, essas coisas todinhas, você precisa estar ligado para você não pecar, para você não produzir essa semente de transgressão e dali estimular e produzir sentimento de iniquidade e produzir um sentimento de transgressão e você ficar preso nesses ciclos. E você ficar preso nesses ciclos, querido. Eis que saiba que o pecado ele ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo. Vamos ver aqui, ler o texto completo. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 7. Querido, querida, o que está te prendendo? Quais os ciclos que estão aí em constância na tua vida? Quais os ciclos que permanecem na tua vida já? Talvez você já é de igreja, está na igreja já há anos. Talvez você esteja até afastado. Talvez você esteja nessa hora
né, triste, alguma coisa assim, saiba que Deus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama. Ele está trazendo essa palavra para o teu coração, para você conhecer um pouquinho a estrutura, da tua natureza, da realidade espiritual que vivemos, da realidade espiritual que temos que viver com Ele. E Satanás, ele quer nos separar disso através desses ciclos. Pecado, iniquidade, transgressão. E aí, o que você vai escolher? O que você vai escolher? Qual é a sua escolha, querido? Será que você vai fazer que nem aquele tapete que vai pegar a eira, vai pegar o lixo e vai tampar? Vai colocar o lixo ali embaixo, por baixo assim, por baixo do tapete, e vai vivendo, vai empurrando a tua vida, vai empurrando, anos e anos. Você preso naquilo. Você preso. Pensa nisso. Pensa nessa palavra. Pensa nisso, querido. Oh, medita nessas coisas. Eu quero dizer para você que essa é a realidade. Essa é a nossa realidade, a realidade do ser humano. E o pecado, ele nos afasta do Senhor, né? Esse corpo do pecado, ele precisa estar destruído. E ele só vai ser destruído na minha e na sua vida quando nós pegarmos o nosso velho homem, quando nós pegarmos a nossa natureza, nosso livre-arbítrio, autonomia mental, as influências, né, as cogitações, as dúvidas acerca da palavra, da vontade de Deus, colocar na cruz os nossos desejos do nosso coração, os desejos do nosso coração. Eu quero dizer para você que nesta hora, você que está sendo ministrado com essa palavra agora, você vai lembrar de tudo aquilo que fez você se afastar de Deus, tudo aquilo que criou esse ciclo em você, esse ciclo vicioso do pecado, da iniquidade e da transgressão. E você vai pedir perdão. Você vai se arrepender, vai falar: Pai, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu pequei. Quebra esses ciclos na minha vida. Quebra todos esses ciclos da minha vida. Eu quero estar livre. Eu não quero ser mais escravo do pecado. Eu não quero ser mais escravo do pecado. Em nome de Jesus. Feche teus olhos agora. Abaixa a sua cabeça que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Louvamos o teu nome porque o teu Espírito, Senhor, habita em nós. O teu Espírito nos ensina, Senhor. E agora eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão nos vendo aqui, aqueles que estão sofrendo dentro desses ciclos. Ó Deus, quebra, Senhor. Faz brotar em cada coração, em cada interior, Senhor, de cada um, ó Pai. Ó Deus, colocando na mente, Senhor, ó Deus, a vontade de se arrepender, de voltar ao primeiro amor. Ó Deus, e quebrar, Senhor, esses ciclos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um. Eu oro por cada um que está vendo, que está sendo ministrado. Ajuda, Senhor. Ajuda eles, ó Pai, dá força, Senhor. Coloca dentro deles, ó Pai, esse espírito, Senhor, de renúncia, ó Deus, de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Faça isso, Senhor. Eu ministro na vida deles, Senhor. Eu declaro isso, Senhor.
que eles vão, ó Pai, se arrepender, eles vão, Senhor, se inclinar diante de Ti e quebrar, Senhor, essa dura cerviz, vão relembrar de tudo aquilo que afastaram eles da presença do Senhor por causa desse ciclo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos e nós abençoamos cada um com toda a sorte de bênção nas regiões celestes, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te livra de todo o mal, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, daquele que te amou, em nome de Jesus.